a luta da população negra, não perder as questões gerais. Isso não significa abandonar as questões específicas, pelo contrário, só retomar essas questões gerais vai nos ajudar a entender melhor o significado dessas lutas absolutamente específicas, lutas contra a exclusão da história da África, a luta pela extensão e qualificação da desde 1639, luta por linhas de financiamento para o empreendedor. São lutas específicas, sim, localizadas, mas que tocam o conjunto da população. Então, é preciso, como também a luta, não só contra a hipertensão, que localiza a população negra, eu sou uma dessas vítimas também, mas também a luta do glaucoma, a luta contra o câncer de próstata, a luta contra a existência do diabetes, inclusive uma que, doença que atinge a população negra profundamente, que é de profunda sabedoria na sua cura pelos cubanos, que é o vitiligo, outra de enorme incidência sobre a população negra, né? Onde você tem médicos cubanos que são considerados os maiores experts no mundo no tratamento do vitiligo. Ora, essas lutas são específicas, localizadas, mas precisam ser costuradas numa questão maior. Estamos voltando à embalagem. O racismo é um aspecto geral, ele tem que estar na embalagem maior. É a luta contra o colonialismo, é a luta contra a permanência do negro numa condição subhumana, a luta pela humanidade negra. Essa é uma questão que a Igreja foi responsável, a Igreja Católica, por isso, foi a maneira pela qual a escravidão mercantil foi legitimada. A Igreja Católica precisava receber 10% do dízimo de Cristo dos traficantes de escravos que retiravam africanos da terra que lhe pertencia, que era a África naquele momento, e a Igreja Católica, sobretudo portuguesa, e ela tinha que legitimar isso. E a legitimação é escrito, absolutamente fundamentado, teologicamente, de que o negro não tinha alma. A inexistência da alma do negro é um elemento fundamental na legitimação da escravidão. O índio, ele era ingênuo, ele precisava ser catequizado. A catequese ela não salvaria totalmente ele, apresentaria a possibilidade de uma caminhada dele para a construção da alma. Ele tinha que purgar ainda com o seu corpo, para que a alma pudesse dar sopro de vida efetivo, senão ele estaria permanentemente próximo do macaco. Então ele estaria próximo do macaco na linhagem de evolução. Esse é o argumento mais adiante do século XX, especialmente do século XIX. Então é essa desumanização do povo com taxa elevada de melanina, que a questão é dermatomelanoide, é esse povo que vai perdendo, e ao mesmo tempo perdendo para as populações não africanas, a sua dimensão de humanidade. E por incrível que pareça, hoje nós tivemos um estudo fantástico de um psiquiatra argelino que fez essa análise profunda. Ele não só vai perdendo, como esse próprio povo negro vai admitindo conscientemente também essa dimensão de perda de humanidade. Assimilando. Ou seja, o Franz Fanon, que é esse autor fantástico, é responsável por esse, como negro também, por essa revisão dessa reflexão. Não só é o outro que nos coloca na posição de inferior, mas nós somos também responsáveis e profundamente responsáveis, e os maiores responsáveis somos nós. Com isso o Fanon estava dizendo, não adianta nos vitimizar,
temos que partir para ação, ação direta contra o colonialismo. E ele próprio largou a França e foi lutar na luta anticolonial na Argélia. Ora, então existe uma questão de luta fundamental contra essa violência. Tem que sair da discussão retórica. Acho que está na hora de novamente pensarmos em ações mais complementares às ações que temos demonstrado nos últimos 20 anos. Devemos também pensar nas ruas como uma forma de demonstração da nossa indignação. Eu acho que a questão do poder é uma questão crucial para o movimento negro hoje. Especialmente porque boa parte desse movimento negro também foi cooptado pelo poder. Né? Ele passou a coabitar esse poder de forma acrítica. E também não só se deixou assimilar, mas se acomodou a esse poder. E hoje nós temos uma demografia que entristece profundamente. De cada 4 jovens na faixa de 15 a 25 anos, negros, que são, ou melhor, deixa eu reformular, em cada 4 jovens que morrem de homicídio, você tem 3 que são negros na faixa de 15 a 25 anos de idade. Que são negros, eu falei negros e não usei a palavra no feminino, propositadamente. São homens, são jovens negros na faixa de 15 a 25 anos, sendo justiçados, sendo eliminados fisicamente e comprometendo profundamente o crescimento vegetativo da população negra. Isso é muito sério. Nos Estados Unidos, isso foi visto como uma questão calamitosa por uma grande militante, por uma mulher, Angela Davis, que aliou a mortandade de jovens negros ao encarceramento da população negra. Num país onde 12% da população, desculpa o erro, 12,3% da população é negra, dos 300 milhões, como nos Estados Unidos, 80% dos encarcerados são negros e hispânicos. 12% da população negra. 80% negros e hispânicos das pessoas. Nós precisamos levar em conta isso também na nossa luta política. E não podemos novamente enfiar a cabeça no buraco, como a Avestruz faz. Há um genocídio em marcha no Brasil. E o alvo desse genocídio é o homem negro sendo eliminado na sua juventude. Eu vejo aqui a grande maioria dos presentes, muito bom por um lado, né? Mas não são esses jovens dos quais eu estou falando. Né? A média etária dessa audiência é superior a essa juventude de 25 anos. Olha, isso é muito sério. Eu acho isso calamidade pública. Isso é uma questão de saúde. É uma questão de educação. Isso é uma questão que toca diretamente o próprio empreendedorismo mesmo. Talvez seja a coisa mais séria hoje, do meu ponto de vista, o genocídio do homem negro. Sobre isso, por incrível que pareça, quem mais escreveu foram brancos. Lamentavelmente. A obra clássica disso, para mim, é de um médico traumatologista do SUS, de São Paulo, judeu, quase 2 metros de altura, loiro, olhos azuis, chamado Luiz Mir. Escreveu livros denominado Guerra Civil. Impressionante, esse livro foi boicotado completamente. Um livro de 1.200 páginas, quando ele prova com dados, como médico de CPI, que a maioria da população negra está sendo morta. Esse médico diz isso, é um médico do Sul, mostra em dados biomédicos que o negro chega
no UTI, predominantemente ferido por projétil ou por instrumento perfurante. Essa questão. Ou é faca, ele foi furado, ou ele foi baleado. E ele propõe uma medicina de guerra, porque estamos vivendo em guerra. Olha, que disse o médico? Medicina de guerra, para entender o que está acontecendo. E mais do que isso, vou utilizar a fala dele final para encerrar. O Brasil possui um Estado etnocida. O Estado brasileiro é etnocida, com uma polícia que não sabe, esse médico diz isso, ela não sabe proteger a população e tem uma visão absolutamente aniquiladora da população para lidar com os problemas sociais. Ou seja, a questão social ainda é crime. Então, se alguém se levanta socialmente, precisa ser eliminado, é um crime. O Estado etnocida precisa estar presente nas nossas análises acadêmicas e políticas, para se entender que país é esse que nós vivemos. É um país, portanto, não só que tem uma elite absolutamente de origem caucasiana, que exclui o primeiro escalão absolutamente a presença de populações com taxa de melanina elevada, mas não é somente isso. A gente só está desenhando isso aí. A gente tem uma política. É um Estado que tem uma política etnocida. É um Estado que tem uma política de extermínio da população negra e também da população indígena, mas sobretudo dessa população negra nos centros urbanos, já correspondendo a mais de 50% da população. Eu trago essa questão exatamente para que a gente possa tratar a questão política de maneira um pouco mais focada diante de acúmulo de temas que temos a resolver, vinculados sempre a essa questão do etnocídio, dos resquícios coloniais e da naturalização da violência que nós realizamos diante. Muito obrigado. Agradecendo a presença da primeira vereadora negra, ministra de Niterói, Verônica Lima, pela sua participação. E agora, vou abrir para pergunta e queria submeter ao plenário 3 minutos. Fazer inscrição. Quem está na mesa? Quem que escreve? Você escreve? Boa tarde. Minha pergunta vai para o senhor que acabou de falar. É que eu estou aqui com uma lei 3.017/2013 da Câmara de Vereadores de Niterói. É uma lei que trata sobre artista de rua ou empreendedor. Eu fiquei assim, que eu sou artesã, né? Até para deixar uma nota para os nossos amigos, para eles lembrar. O africano que coloca o pano ali próximo ao AB, a senhora que vende flores ali próximo ao ponto do 28, ou o rapaz que está na esquina que faz madeira ou hippie, predominantemente são negros, são artistas de rua. Eles estão cumprindo essa lei da Câmara de Vereadores de Niterói, que diz que o artesão ou o artista de rua, ele aqui não coloca o ofício de artesão, ele está excluído da lei cultural, manifestação cultural de Niterói. Nós não existimos como manifestação cultural. Por quê? Porque esse artista, se ele quiser botar algum material na rua, ele tem que botar com um pano, quer dizer, é tratado como mendigo. Muitas vezes passa, olha para aquele ofício, que é aquele artesão,
e trata ele como digo, não pode botar uma barraquinha bonitinha, arrumadinha, né? Ele pode, eu percebo pela fala do Senhor que é claramente, aqueles que estão no poder, eles trabalham dessa maneira de estar extinguindo a nossa dignidade como ser humano. Combinando com vocês, vou colher todas as perguntas e depois as respostas, assim fica melhor. De acordo? Boa tarde a todos. Meu nome é Guaraci Soares, sou professor de História, sou babalaú, de fato algum, ADMI. E eu vou falar pela área de educação, sobre a Lei 10.639. A pergunta que eu vou fazer é a seguinte: como essa lei, já havia várias conferências e até hoje não vi essa lei ser executada. Tinha duas crianças aqui que eu queria fazer a pergunta a elas, se elas já ouviram falar em caipora. Eu acho que tudo aqui já ouviram falar. Eu não sou muito bom de falar ao vivo assim, eu fico meio nervoso, mas a pergunta é: se elas não sabem as histórias delas, como que nós vamos colocar essa lei de ensinar a história da África? E não tem como, digo a vocês, não tem como falar sobre a história da África sem falar sobre a religiosidade africana. Uma coisa ligada à outra. O rei é o enviado de Deus, de Olodumare. E se Olodumare enviou o rei, você não tem como falar de uma cultura sem falar da religiosidade. Quando nós começamos a falar, explicar ao jovem a origem dele, creio eu assim, você vai na origem dele e falar para ele que a origem dele não está na cor que ele tem, e sim da terra que ele veio, da área que ele veio, que é o continente africano, eu acho que nós vamos mudar tudo. Mas para isso